Muito obrigada, Inês. Obrigada, Acesso Cultura, pelo convite, e é uma honra estar aqui apresentar a Marta. Vou fazer uma apresentação sucinta diante do extenso currículo da Marta. Marta, bom dia. Como a Inês falou, é muito cedo por aí. Antes de tudo, para não me esquecer, deixa eu só rapidamente me autodescrever. Eu sou uma mulher de 47 anos, sou morena, de cabelos e olhos pretos. Estou a vestir uma camisa preta e, por cima, um casaco xadrez preto e bege. Atrás de mim, um pôster feito pela Diana Lucas, uma artista cá do Porto, acho que é isso. Bom, muito bom dia a todos, e Marta, muito bom dia. A Marta Porto, é uma honra estar apresentá-la. Ela é crítica da cultura, é jornalista e escritora. Tem participado de debates sobre políticas culturais e as artes e a cultura nos últimos 30 anos, no Brasil e em várias partes do mundo. Nesse âmbito, principalmente das políticas culturais, a Marta foi diretora de Planejamento e Coordenação Cultural da Secretaria de Cultura da cidade de Belo Horizonte, entre 95 e 1998. Foi chefe do escritório da Unesco, no Rio de Janeiro, entre 99 e 2003. Foi secretária da Cidadania e Diversidade Cultural no Ministério da Cultura em 2011, logo no início do primeiro mandato da primeira e única mulher presidente no Brasil, Dilma Rousseff. Marta é revisora do documento de estratégia ibero-americano de cultura para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Organização dos Estados e Organização dos Estados Ibero-Americanos. Faz parte da redação da Agenda 21 de Cultura, na qual representantes de cidades e governos locais de todo o mundo se reuniram em Barcelona e adotaram um documento conjunto, que é o Cultura 21 Ações, e dentre os propósitos desse documento figuram fortalecer o papel das cidades e dos governos locais enquanto instâncias de elaboração e implementação de políticas com e para os cidadãos. Então, um trabalho também muito relevante. Bom, eu poderia me estender a falar de vários outros projetos maravilhosos que a Marta esteve envolvida, mas eu queria destacar, antes de finalizar, que a Marta é também, além de tudo, autora de alguns livros. Nós, do Morro, 20 anos, foi publicado em 2008, o livro Comunicação no Centro da Mudança foi publicado em 2017, e o seu mais recente livro de ensaios, chamado Imaginação, Reinventando a Cultura, foi publicado em 2019, e eu gostaria de destacar, esse livro então foi escrito antes da pandemia, mas eu gostaria de destacar um trecho que considero bastante relevante e até profético, tendo em conta tudo que tem acontecido nos últimos anos no Brasil e no mundo, e também na Europa, de uma forma significativa. Então, o trecho é o seguinte: o que sobra de imaginação após a catástrofe? Que sonhos ainda podem ser sonhados quando se está cercado por imagens incessantes de fenômenos sobrepostos, encurralados, que estamos pela avalanche de gestos, sons, cheiros, ruídos, acusações e oposições, dedos em riste a ameaçar nossa pequena margem de autoridade em um tempo sem autores. Paradoxo dos nossos tempos é no hiato entre o sismo e o soterramento, entre o barulho e a estática, que se revelam quais significados ainda valem a pena ser vividos, reinventados, rompidos, transpostos. É no fragmento de tempo desse ato que esse texto se constrói, desenvolvido livremente como ideias-manifesto
do que ainda pode valer a pena ser salvo em um mundo que caminha para a anomalia e a distopia. Eu destaquei esse trecho como disse, pelo significado muito forte que tem para todos nós nesse momento e também pelas relações que esse trecho tem com a apresentação que a Marta vai fazer para a gente. Ao final da apresentação da Marta, eu vou controlar o tempo, porque nós temos um intervalo às 11, mas eu farei uma pergunta e, havendo tempo, podemos fazer também, é possível a audiência fazer perguntas diretamente, então, pela plataforma ou pelo chat, também oralmente pela plataforma ou pelo chat. Muito obrigada, Marta, seja bem-vinda. Obrigada, Denise. Obrigada, Acesso à Cultura, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada, Maria, e a todos que tiraram um tempinho para poder me ouvir. Eu vou fazer uma pequena apresentação, vou me guiar por um keynote, e a ideia é a gente poder introduzir um pouco as questões que hoje estão em debate sobre a ideia de diversidade e pensar a ideia da diversidade a partir da pluralidade, que, do meu ponto de vista, é uma categoria política que constrói uma escolha pela diversidade, e não apenas o reconhecimento das diferenças que são naturais ou construídas entre todos nós. Então, eu vou primeiro apresentar, vou compartilhar aqui o material que eu desenvolvi. Ok. Só um minutinho. Antes de começar, fazer uma correção à minha a informação errada. O nosso intervalo é às 10h30. Nós retornamos pós-intervalo às 11h. Peço desculpas pela incorreção. Perdão. Então, vamos lá. Bom, esse é o tema, a questão da diversidade, o tema dessa conferência de acesso à cultura, ele é um tema que nós, da área da cultura, já estamos debatendo há algumas décadas, né? É evidente que ele tomou um reforço, eu diria, né? Uma dimensão maior nos últimos anos. Então, eu queria abordar um pouco essa ideia de qual é a utopia de uma sociedade que vive a partir do marco da diversidade cultural. A gente vai encontrar em Campbell essa ideia, né, de que, na verdade, o conceito de diversidade ele é um conceito que traz para nós uma possibilidade, né, uma utopia que lembra bastante o equilíbrio que é mantido, a harmonia que é mantida no ecossistema natural. A natureza se encarrega de entender a diversidade como algo que enriquece o seu próprio ecossistema, né? Então, é dessa diversidade natural que existe nos oceanos, nas plantas, que o equilíbrio ecológico se mantém e que atravessa os séculos, os milênios, eu diria, né? E o nosso trabalho como humanidade é reconhecer não apenas as diferenças, mas a simbologia que ela traz e a riqueza que ela nos traz como a possibilidade de viver num planeta da mesma maneira que o mundo natural vive, ou seja, com mais riqueza e com mais harmonia. No entanto, e eu quero partir dessa ideia da utopia, porque eu acho que essa ideia da utopia, ela carrega aquilo que, por natureza, é o principal desafio da cultura e dos sistemas culturais ao longo das décadas, né? Que é a ideia de que a gente opera a partir da produção de símbolos, né? Assim, o reconhecimento de que a produção de símbolos é algo fundamental para a jornada humana, é o que dá a natureza do sistema cultural. Então, esse é um ponto de partida absolutamente relevante para tudo que a gente pode considerar como desafio ontem, hoje e amanhã. Somos os principais guardiões da ideia
de que memória, experimentação e a simbologia humana, o espírito humano, é algo que deve ser absolutamente resguardado como parte integrante da jornada da humanidade ao longo do seu processo evolutivo. Então, pensar numa simbologia de futuro, pensar na possibilidade de que nós, como seres humanos, estamos permanentemente nos reinventando, não só é algo que deve ser reconhecido, mas quando se trata do sistema cultural, é algo que deve ser encarado como a sua principal natureza de trabalho. Tá? E eu separei um trechinho que está no texto de apresentação do Informe Mundial de Cultura de 2001. Esse informe eu considero talvez um dos informes mais relevantes, porque ele traz, primeiro, uma ideia, é a primeira vez que o conceito de diversidade é lido não apenas na sua ideia generosa, eu diria, tá? Mas na possibilidade de representar, de fato, um grande desafio para os sistemas culturais. Então, a Lourdes Arispe é uma grande antropóloga mexicana, ela organiza esse informe. Eu acho absolutamente relevante que seja uma mulher latino-americana também a escrever e organizar e a selecionar os principais participantes, redatores e pensadores que organizaram esse material. E ela diz que se a diversidade cultural é uma manifestação irreprimível da criatividade do espírito humano, a criação das diferenças também é inexorável, e não se deve tratar de apagá-la ou reprimi-la. No entanto, o modo como tais diferenças são definidas e manejadas pelos governos e os costumes da sociedade determinam se essa condução vai levar a uma maior criatividade social ou a violência e a exclusão. E aí eu queria lembrar que o período que esse relatório estava sendo produzido, e ele vem na sequência do relatório do Javier Pérez de Cuellar, chamado Nossa Diversidade Criadora, que na verdade é o primeiro grande momento que a comunidade cultural internacional começa a trabalhar com o conceito da diversidade, é um conceito que vem da biologia, é um conceito que vem do mundo natural, e ela começa a entender que a diversidade talvez tenha que ser o nosso principal desafio como guardiões do sistema de produção de símbolos da humanidade. E aí, o fato dela colocar a ideia de que a diversidade ela é geradora ao mesmo tempo da criatividade, portanto deve ser reconhecida como tal, ela também é criadora de diferenças. E por que que isso é colocado de uma maneira absolutamente clara? Porque a gente está vivendo nesse período que é o liminar do século XXI, várias guerras. Em 2001 você tem a questão das Torres Gêmeas, né, que muda de uma forma inexorável a forma como o mundo passa a entender as suas questões, as suas diferenças e a maneira como isso é gestado por governos e também pelas sociedades. Mas também você tem na Europa a Guerra do Kosovo, né? Você tem nesse momento aqui uma guerra étnica, de fundamentação étnica, onde muçulmanos e cristãos que sempre conviveram juntos passam a se enfrentar numa guerra que a gente considera talvez uma das guerras mais sujas, se é que existe alguma que não seja, mas onde vizinhos passam a matar vizinhos por crenças que remontam a questões de caráter racial e étnico e religioso, né? Então, é um alerta que se coloca nesse momento. E esse alerta, ele é um alerta fundamental, porque ele vai demarcar todos os grandes conflitos que nós vamos enfrentar nessas 2 primeiras décadas do século XXI em todos os lugares do mundo. Então, a ideia de que você olhe para a humanidade e diga somos diversos não resolve a questão dos enfrentamentos e a questão do acesso aos direitos. Então, essa é uma diferença importante, que é a diferença que eu quero tratar aqui nesse trabalho, tá? Nessa pequena apresentação, breve apresentação que eu me dediquei. A ideia da diversidade, como eu já coloquei acima, ela é um acervo de potencialidades. Ela oferece para o sistema a nutrição básica desse sistema.
Então, a riqueza cultural oferece essa possibilidade. Agora, a categoria política é uma escolha de como que nós vamos tratar a questão da diversidade a partir das decisões que nós tomamos no cotidiano e também das decisões que nós tratamos com caráter de construção de mentalidade. Então, é a pluralidade que, de fato, é o grande desafio dos sistemas culturais. Tá? Por que eu trato disso em praticamente todas as minhas apresentações, especialmente num país como o Brasil, que é um país considerado um país de grande diversidade, e essa diversidade naturalmente traz um acervo de criatividade em todas as linguagens artísticas que a gente pode entender, e também uma diversidade racial, uma diversidade religiosa, uma diversidade étnica, porém somos um país absolutamente desigual. E essa desigualdade, ela gera disparidades que traz para nós desafios talvez os mais importantes. Obviamente que isso não é uma questão só de um país como o Brasil, a gente tem, isso tem se apresentado em todos os grandes lugares do mundo, e aí a gente pode dizer que basicamente a ideia de reconhecer a diversidade, ela já não é mais suficiente. Ela é o primeiro passo, diria, para a gente ter ambientes e sistemas mais saudáveis. Mas a gente precisa tratar do alargamento de experiências, da mudança de crenças e atitudes que começam a ser organizadas a partir de estados, eu diria, emocionais e perceptivos, onde as pessoas conseguem, aos poucos, traduzir essa diversidade em curiosidade, em alteridade, que são, de fato, as categorias que a gente pode operar como desafio dentro dos sistemas culturais. E aí, eu acho que a gente tem aqui algo que eu venho tratando muito com os museus em vários lugares do mundo, que é a ideia de que, como a gente contribui do ponto de vista prático, como é que a gente é capaz de traduzir essa diversidade, que muitas vezes ela é superficial, né? Ela está, evidentemente, em algumas políticas de recrutamento, ela está em algumas programações que a gente se dedica a organizar, mas tratando do sistema cultural como o principal guardião que dá visibilidade à diversidade no mundo, a pergunta que fica é como a gente consegue, de alguma maneira, tratar nas nossas programações e nas nossas decisões da vida comum, a vida da sociedade, a vida do cidadão comum. Essa vida que, de alguma maneira, se torna experiência de cidadania a partir do momento que esse cidadão, desde o momento que ele é criança, ele passa a contar com um sistema que é capaz de enriquecer a sua oferta de aprendizagem ao longo da vida. Talvez não a formal a que se dedica às escolas, mas também elas. Então, é nesse espaço da vida comum, é nessa ideia de que a gente consegue, de alguma maneira, com o nosso trabalho, fazer uma oferta de aprendizagem que traduz uma experiência de cidadania mais ampla, que eu acredito que está o nosso principal desafio. E eu tratei aqui de dois temas, que são os dois temas que de verdade, os sistemas culturais deveriam prestar mais atenção. Um é na formação desse imaginário social, que tem a ver com as crenças, com a maneira como a gente olha o mundo, e outro é olhando para dentro de si mesmo, as nossas formas de traduzir essa ideia da diversidade dentro do nosso processo de trabalho. Então, para finalizar nesse primeiro momento aqui, eu queria dizer que a diversidade ela é a nutrição do sistema. A pluralidade é a atitude que nos leva a uma ação de cooperação. Quanto mais rica e cooperativa as sociedades forem, maior essas possibilidades, aquilo que o Ilya Prigogine, o Prêmio Nobel de Química, nos traz, maior a possibilidade, as bifurcações, para a gente conseguir imaginar uma vida comum e uma forma mais rica de se viver em sociedade. É interessante notar o que o Brexit está trazendo para o Reino Unido nesse momento. Eu tenho uma relação de trabalho muito intensa, especialmente com Londres, mas a dificuldade, né, que é hoje gerir um sistema que, de alguma maneira, fez uma escolha
pelo isolamento, pela não cooperação. Então, você vê como é que isso se traduz na vida diária das pessoas, em prateleiras vazias, em sistemas onde a chave da cooperação foi desligada e você não consegue manter esse sistema mais num equilíbrio. Eu acho que essa é uma imagem bastante interessante para a gente poder trabalhar no futuro. Então, por que museus e espaços culturais, e aí eu estou tratando desse primeiro tema, como é que nós somos guardiões dessa ideia de que a vida comum pode se enriquecer pelo conceito de diversidade, com todo o trabalho que a gente oferece para a sociedade, porque naturalmente nós somos guardiões da memória e nós somos guardiões da experimentação, da possibilidade da experimentação. E isso é o que deveria ser entendido como fonte de nutrição para a pluralidade. A partir do momento que nós decidimos fazer programações, projetos com as nossas comunidades, mais participativos, mais colaborativos, nós temos a chave para fazer com que a jornada de aprendizagem das nossas comunidades, das nossas sociedades, ela tenha os ingredientes necessários para que as escolhas políticas sejam escolhas políticas melhores, tá? E eu sempre digo que isso é um desafio consciente, ele não pode ser algo absolutamente esquecido, ele não pode estar entregue a uma caixinha específica, né? A cada semana, a cada mês, nós, como gestores culturais, temos que colocar isso na mesa do nosso processo de decisão. Sim, nós somos capazes de pensar em uma programação um pouco mais diversa, mas isso, de fato, está sendo traduzido ao longo da existência do nosso espaço cultural como um elemento capaz de gerar pluralidade, um elemento capaz de gerar de mudanças de crenças, de um estado de percepção das nossas crianças, dos nossos jovens, menos avesso às diferenças e um estado de curiosidade permanente. Eu acho que esse é um ponto essencial. Então, os sistemas culturais, eles deveriam funcionar como fungos, né? Como esse sistema de vasos comunicantes que dão visibilidade e, ao mesmo tempo, dão possibilidade de enriquecimento do sistema cultural. E, por outro lado, está passando o material? Tá, né? Fiquei aqui com uma... Então, sim, Marta, está a passar corretamente. Tá, então a grande pergunta dessa primeira chave sobre a questão da cultura política é essa que para mim tem que ser permanente. Assim, alguns museus, agora especialmente nesse momento, o Museu de Arte de Bolonha, por exemplo, no período da pandemia traduziu isso e tentando suspender temporariamente as suas programações para organizar a ocupação do seu espaço, para que os cidadãos pudessem discutir a cidade. Uma cidade que foi devastada, e foi uma das primeiras, né? O norte da Itália foi devastado pela pandemia do coronavírus, e aí o diretor, o Lorenzo Balbi, disse que ele achava impossível manter uma programação na retomada diante de tal devastação e do respeito ao luto que esse museu devia à comunidade a qual ele representava. E a maneira pela qual eles escolheram fazer isso foi criar um projeto chamado Forno do Pão, El Forno del Pane, que busca uma maior cooperação entre artistas e os cidadãos dessa cidade, para que eles possam juntos encontrar maneiras de evoluir de uma forma conjunta, pensar novos projetos de ocupação, novas praças, maneiras diferentes de tratar os seus idosos, maneiras diferentes de tratar suas crianças e uma relação diferenciada com as escolas. Então, eu acho que isso é absolutamente fundamental, como uma função de um espaço cultural que se vê inserido dentro de uma comunidade, tá? Então, traduzindo esse primeiro momento, eu diria que o desafio de tornar os nossos ambientes diversos em ambientes plurais, quando a gente está pensando a nossa relação com a sociedade, passa por ampliar o conceito de imaginação cívica. Eu sei que é um conceito que você já vem trabalhando, a Europa vem trabalhando através de um programa como o Reshape, e também um programa chamado Cultural Reset,
que a Fundação Gulbenkian de Londres está conduzindo com 120 artistas e gestores culturais do mundo todo, é ampliar a nossa capacidade de cooperar com a sociedade e com as políticas públicas setoriais, é traduzir isso talvez em pesquisas de como é que a gente de fato está contribuindo, especialmente nesse momento onde ainda a pandemia é vigente, para inovar nessas nossas formas de aprendizagem, junto às escolas, aos ambientes educativos. Enfim, tem uma série de questões, depois com esse material vocês podem, de alguma maneira, pesquisar. Eu estou vendo que meu tempo está chegando perto de finalizar. Então, a pergunta central aqui é como é que a gente colabora para ajudar a ficcionar o futuro. O futuro nunca foi algo estanque. A história da humanidade é uma história de grandes revoluções, né? A Revolução Americana, a Revolução Francesa, as guerras independentistas. A gente tem, na combustão da evolução humana, a ideia de que é preciso criar condições diferentes, renovar a plataforma de direitos. A gente está vivendo um momento como esse, não é à toa que as ruas estão sendo ocupadas cada vez mais por aquilo que a gente considera minorias, em muitos países são maiorias numéricas, em prol de dinâmicas que atendam melhor os seus direitos e uma ideia de celebrar uma cidadania compartilhada. Então, a primeira pergunta é essa: como os museus e os espaços culturais colaboram para essa jornada e para esse estar juntos de uma maneira que celebre a potencialidade de uma cidadania compartilhada, tá? Eu aqui coloquei a figura do Antanas Mocos, que foi prefeito da Colômbia, de Bogotá por 2 vezes. Ele é uma sumidade internacional. A última exposição que eu assisti no V&A em Londres, ele é talvez a única personalidade que está em destaque na dimensão de política, e ele tentou traduzir o conceito de cidadania cultural como uma forma de gestão cotidiana, e teve dados absolutamente impressionantes. Ele conseguiu retirar a Colômbia do início dos anos 2000 como das cidades mais violentas do mundo, para uma das cidades que não estavam mais no ranking das 50 mais violentas. E eu considero isso um dos grandes feitos, especialmente num continente latino-americano, que é um continente conhecido pela sua violência. Eu acho que vale a pena depois uma pesquisa sobre quem foi Antanas Mocos e como que ele organizou o conceito de cidadania cultural, usando muitos artistas, os filósofos, o próprio sistema cultural, para nutrir ideias diferentes sobre a sociedade em Bogotá e, ao mesmo tempo, colaborar para que a vida comum fosse mais propícia a condições de cidadania. Tá? Aqui a Martha Nussbaum, que para mim hoje é uma das principais filósofas políticas na Universidade de Chicago, colaborou para produzir o IDH, e ela tem trabalhado muito, muito fortemente nessa linha, e pensando em escolas e também pensando em sistemas políticos e pensando em museus. Então, aqui eu estou traduzindo isso em algumas ações concretas do sistema cultural, tá? Comunicação e linguagem. Não estou falando nem de neutralidade e nem do conceito de museus ativistas. Eu estou falando simplesmente do reconhecimento de que nós integramos a vida comunitária e, portanto, nós não somos uma organização à parte, que tem condições de estar de costas aquilo que ocorre no cotidiano e a cada tempo em cada sociedade. Então, é absolutamente importante ter essa abertura, não só para que a gente reflita, mas para que a gente colabore para enfrentar esses desafios. Agora, do ponto de vista... Eu trouxe aqui uma referência importante que está sendo produzida no Chile. A doutora Maria Paulina Sotolapé criou um índice de convivência cultural. Esse índice está sendo utilizado na Espanha hoje. É um conjunto de vários indicadores que tentam traduzir, a partir da cultura, esse desafio de tentar avaliar sociedades que não só são diversas, mas sociedades que são capazes de fazer melhores escolhas políticas. Então, o índice da Paulina é um índice bastante interessante, como uma ferramenta
para tentar traduzir um aspecto que muitas vezes parece abstrato no cotidiano das organizações culturais, e depois eu vou entregar a minha apresentação, vocês vão poder ter um link aqui, e tem o conjunto de indicadores que ela tentou traduzir no material dela, nessa ferramenta extremamente interessante. Essa aqui é uma imagem da Bienal do Pensamento, que vem acontecendo desde 2018 em Barcelona, que é absolutamente interessante, a busca de uma Barcelona comum. Eu estive lá em 2018 e absolutamente todos os encontros aconteceram nas praças. Nenhum dos encontros aconteceu. Mesmo quando esses encontros eram organizados por museus, e muitos o foram, eram as ruas, as praças, os entornos que foram ocupados por os pensadores, e aí tinham vários, pessoas menos importantes como eu, e pessoas muito importantes como a própria Martha Nussbaum, a Margaret Atwood, que vai esse ano, e a Judith Butler e vários. Todo mundo falou nos mesmos espaços, nessa pequena estrutura singela aqui, uma maneira de recuperar a ideia da vida comum, tá? Que eu acho que é absolutamente relevante hoje, vem dos gregos, né? Bom, aí agora voltando um pouco a nossa atenção para a questão do segundo desafio, que é o desafio interno, como que o processo de gestão cultural é um processo que se nutre da ideia de diversidade. Então, a primeira questão é que quando a gente olha para dentro, a principal função de ter uma gestão cultural mais diversa é a abertura para mudar paradigmas. Não é ter uma caixinha ali onde você contrate um conjunto de colaboradores que um é refugiado, aumentar nos nossos conselhos a representação de pessoas negras e mulheres. Obviamente que esse é o princípio da conversa. É impossível se valer da ideia da diversidade e não encontrar nos nossos colaboradores, nas nossas políticas de recrutamento, um espelho desse desafio e dessa escolha. Mas isso é o princípio da conversa, é o princípio. Tá? A coisa mais relevante da diversidade é a compreensão de que internamente o nosso sistema tem que se alimentar de visões de mundo diferentes para espelhar melhor as contradições que o mundo tem. Então, se nós tivermos um conjunto maior de pessoas negras ou de mais mulheres nas organizações, através de uma pequena chave de diversidade, mas, ao mesmo tempo, essas visões de mundo diversas que vêm a partir dessas diferenças, refugiados, imigrantes, formas de falar o português. Eu estou falando para uma comunidade em Portugal com o português do Brasil. Então, em que medida que a comunidade que vive hoje em Portugal, que fala, por exemplo, a língua portuguesa, com sotaques absolutamente diversos, encontra acolhimento nos espaços de cultura para impregnar isso de mais de curiosidade e menos de rejeição. Tá? Mais do que dizer temos brasileiros ou temos africanos nas nossas organizações, o que essas pessoas de fato trazem que nos ajudam a contribuir para que todo o sistema seja um sistema que se encontre riqueza na diversidade e não rejeição e preconceito e, no limite, discriminação. Esse é o sentido da pluralidade. Então, eu diria que um sistema cultural que é incapaz de aceitar e gerir essas contradições internas dentro das suas próprias organizações também não é capaz de produzir transformações sociais. Então, isso é algo que é bastante relevante e a gente tem visto isso em vários projetos que a gente tem se dedicado aqui a trabalhar. Eu coloquei aqui 2 grandes pontos, tem vários, mas primeiro na política de recrutamento, que é a noção de diversidade e equidade. O que eu tenho visto aqui no Brasil, não sei se é semelhante em Portugal, é que você tem, em geral, uma área que cuida de diversidade, o que a mim já me parece estranho. Então, alguns museus e algumas secretarias de cultura têm uma pessoa que é a pessoa que cuida da diversidade. Então, não é o sistema que se encarrega disso, é um ser humano que se encarrega disso. E aí se tem políticas de recrutamento que são quase estatísticas.
né? A gente tem que aumentar o número de pessoas negras e fazer políticas de recrutamento com o maior número de pessoas negras. Mas em nenhum momento as pessoas sentam para discutir da onde vêm essas pessoas, o que elas trazem de cultura diferente daquela que gera o nosso sistema, e também qual é a simetria, ou seja, como é que está a nossa política de cargos e salários? As remunerações, elas são equitativas? Em momentos de crise como esses que nós vivemos agora do coronavírus, nós fomos capazes de oferecer para todos os nossos colaboradores condições de acolhimento e cuidado ou não? Então, eu diria que o princípio da diversidade em organizações sempre começa com políticas de recrutamento e plano de cargos e salários. O quão dispostos nós estamos de fato, oferecer oportunidades internas e gerir a riqueza que uma pessoa que eventualmente vem de outro país ou que vem de comunidades diferentes da nossa, possa trazer para mudar o sistema, e não só para ser uma estatística que nós completamos nos nossos relatórios ao final de cada período de gestão. E o outro tema que eu queria tratar, e aí aqui eu encerro, é o tema de como é que a gente gere o valor da transgressão nas nossas programações, o quanto que a gente, de alguma maneira, eu tenho visto isso em várias organizações, nós estamos limitados por processos de autocensura. Então, tudo aquilo que gere o sistema natural e artístico, o sistema artístico, por natureza, é a garantia da liberdade de criação, de pensamento, de expressão, e nós temos exercido com muita frequência o poder do veto a partir dos nossos conselhos, das nossas curadorias e dos nossos sistemas jurídicos também. Então, isso tem acontecido com frequência. Nos Estados Unidos, a gente tem várias tensões relacionadas a museus. E aí, eu acho que eu vou deixar esse tema para o processo de perguntas. Eu sei que tem algumas perguntas relacionadas a isso, porque é um tema que eu tenho tratado muito nos meus textos, e foi objeto, inclusive, da revisão que eu fiz ao documento ibero-americano de Agenda 2030. Então, eu deixei aqui um conjunto de perguntas, são 6 perguntas que eu estou fazendo para nós, gestores culturais, em torno dessa ideia da diversidade cultural, com alguns exemplos que eu acho que são importantes, mas o recado do conceito de diversidade vem sempre acompanhado de nós temos sido capazes de tomar decisões diferenciadas e de enriquecer a vida comum das nossas sociedades ao fazer uma escolha pela diversidade, ou seja, nós estamos construindo mundos mais plurais ou não? E com isso eu encerro a apresentação, inicialmente, e aí passo aqui retorno a palavra aqui para a Denise, para que a gente possa entrar aqui nas nossas... Marta, muito obrigada pela sua apresentação. Vou fazer a pergunta muito rapidamente, nós temos pouco tempo, temos planeado... Você está sem áudio, Denise. Perdão, pronto. Muito obrigada, Marta. Eu vou fazer a pergunta rapidamente, porque nós temos planeado um pequeno intervalo para voltar a retornar às 11. Então, Marta, como eu destaquei na minha apresentação, quando eu lhe apresentei, você possui uma experiência extensa no terreno, quer dizer, dentro das esferas de onde se faz as políticas públicas, onde as políticas públicas, então, são efetivamente feitas. E, a partir dessa experiência, como é que você vê a possibilidade do cidadão, nessa lógica que nós temos de uma democracia representativa, como é que o cidadão pode acionar, mobilizar ou mesmo pressionar, né, o poder público nessas questões de uma necessidade maior no investimento para promover a diversidade, ou o poder público se posicionando de uma forma mais assertiva no combate às expressões de racismo ou de exclusão? Bom, eu acho que esse talvez seja hoje o principal desafio, né? Acho que é preciso dizer que a democracia representativa
ainda é o melhor modelo. Eu acredito muito no que a gente chama de democracia liberal, e essa democracia liberal não é exatamente esse tipo de liberalismo que vem se praticando hoje, né? Mas é a democracia que acredita que o cidadão precisa e deve participar das decisões políticas. Então, tem várias formas. Eu acho que a primeira é a rua. A ocupação das ruas é o primeiro movimento legítimo que integra aí a história, né, da humanidade para pressionar por pautas diferenciadas. E isso a gente tem visto em todos os lugares do mundo nas últimas décadas, especialmente desde 2008. Formas formais de participação, eu acho que estão hoje nas plataformas digitais. A gente tem visto várias experiências no mundo todo de relação direta do cidadão com os parlamentares, especialmente. Assim, eu até fiz, e depois posso encaminhar para vocês, uma pequena pesquisa sobre essas plataformas, onde os cidadãos se juntam para elaborar projetos de lei, para encaminhar suas demandas de uma maneira organizada, a partir das esferas que as instituições oferecem, tá? Então, por um lado, a gente tem uma pressão para que essas instituições se mudem, que eu ainda acho que a rua, a ocupação das ruas é o método mais legítimo, né? A gente viu isso, Black Lives Matter, agora recentemente, nos Estados Unidos, ajudando a fazer as instituições repensarem, isso vem acontecendo no mundo todo, a questão da ocupação por pautas ambientais. E eu acho que você tem a ideia de conselhos. Eu acho que essas ideias de conselhos, elas vêm, elas estão no princípio, né, da ideia de democracia liberal. A Hannah Arendt fala muito de conselhos, mas esses conselhos hoje eles estão muito viciados. A gente acaba traduzindo a participação em conselhos com editais que sempre acabam pegando as mesmas pessoas. Então, a experiência, por exemplo, que eu tive nas bibliotecas Parque, no Rio de Janeiro, foi uma experiência interessante. A gente criou conselhos que tinham expressões de professores das escolas, comerciantes dos bairros, e também um pequeno conselho com crianças, que eram as principais usuárias dessas bibliotecas. Então, e com maneiras atentas de ouvir. Então, eu acredito que a gente tem que ter um pouco mais de criatividade, olhar a diversidade que existe em cada bairro, em cada comunidade, e tentar traçar saídas, inclusive com a participação da comunidade. Aí não é relações comunitárias, é estar atento para ser uma presença ativa dentro dessa comunidade, de alguma maneira dialogar com os problemas que ela tem. Acho que esse é um ponto essencial. Temos 2 minutinhos, Marta, só para, antes de encerrar para o intervalo, pedir para você se autodescrever. Claro, desculpe, eu parti aqui do início. Enfim, eu sou uma mulher morena, tenho cabelos compridos, estou usando óculos, estou com uma blusa escura de mangas compridas. Atrás de mim eu tenho uma prateleira de livros, eu estou no meu escritório, no ambiente onde eu trabalho. Tem um quadro de um artista brasileiro do Nordeste brasileiro, chamado Rui Santana, que tem pássaros voando, e são agora 6h40 da manhã, eu ainda tenho um pouco de sono, então estou com essa cara que esqueci da audiodescrição, mas acho que isso me descreve bem. Muito obrigada. Eu, na minha audiodescrição, esqueci de falar que o pôster da Diana Lucas é de uma carranca, é uma figura brasileira feita uma escultura em madeira vermelha. Então, na minha audiodescrição, eu falei da imagem da Diana Lucas, mas não descrevi o que era a imagem, essa carranca, que é uma figura, uma escultura de um ser fantástico, digamos, que é bastante tradicional no Brasil. Muito obrigada, nós vamos fazer então esse intervalo de 15 minutos e voltamos às 11 horas. Um intervalinho para as pessoas tomarem uma água e irem à casa de banho. Obrigada.